Oi, gente, tudo bem? Vim compartilhar mais um pouquinho da minha vida com vocês. E recentemente eu participei de um desafio, que foi o desafio da riqueza, que a Nath propôs através do Instagram. Ela propôs o dia da gratidão não óbvia. Eu tinha que procurar uma pessoa ou uma situação na minha vida que tivesse me causado dor e ser grata por ela. E aí, na hora que eu li o desafio, né, e aí me dei conta dele, do que eu tinha que fazer, a energia de uma pessoa veio muito forte pra mim, muito forte. Eu me dei conta enquanto aquela situação estava aberta, que por mais que eu viesse trabalhando o perdão, a aceitação, a gratidão dessa relação, ela ainda estava muito presente. O meu primeiro ato foi assim, eu abri o bloco de notas do meu celular, comecei a escrever, eu sou grata pelo quê? E aí me vieram várias memórias, assim, memórias bem gostosas. Memórias que eu me peguei rindo quando eu tava escrevendo, sabe? E de como, diante daquelas memórias, tinha crescimento, tinha aprendizado, tinham coisas positivas. Tinha ressentimento? Tinha. E aí, conforme eu fui escrevendo, eu fui acolhendo isso. E aí, quando eu acabei de escrever tudo que eu achava que eu precisava dizer, tudo que eu precisava compartilhar, tudo que fez sentido pra mim, toda a emoção que veio, eu falei, e agora? Eu mando ou não mando? E aí, eu fiz o meu show do lobo interno, que foi um show do lobo assim, o telefone mudou, essa pessoa não vai querer falar comigo, eu vou ser ignorada, e eu criei várias fantasias pra isso. E aí, eu comecei a acalmar o meu medo, eu comecei a acalmar a minha ansiedade, eu comecei a acalmar e falei, o que realmente eu quero depois de escrever? O que realmente eu quero fazer com esse desafio? E me dei conta que eu queria realmente mandar aquela mensagem. Eu acho que eu tenho coisas pra falar, são coisas importantes, eu tenho muita coisa a agradecer. Foi uma virada na minha vida, foi muito aprendizado, foi libertador, foi revisar valores, foi revisitar minha família, foi revisitar a minha história, foi revisitar quem eu era. E tudo isso só foi possível por causa dessa relação. Entrei no WhatsApp, eu falei, oi, você tá aqui? E aí expliquei a situação, eu tô participando de um curso, de um desafio, e é um desafio da gratidão, eu queria te falar algumas coisas, você pode ouvir? E a pessoa falou assim, sim, claro, tô aqui, por favor. e aí eu mandei tudo aquilo que eu tinha escrito, né, que eram coisas bem verdadeiras e bem intensas. E a resposta que eu tive dessa pessoa foi assim, eu tô parado diante do celular e eu não sei o que te responder. Porque eu tenho muita coisa pra te falar também. E eu fico muito feliz em saber que eu não só te fiz mal, mas eu te fiz muito bem. E a gente ficou conversando por volta, assim, de, sei lá, 30, 40 minutos. E ao longo dessa conversa eu dei risadas. Eu senti calor. Eu senti afeto. Eu senti amor. Eu senti muita gratidão, tanto da minha parte quanto da parte dessa pessoa. E conforme a gente ia se falando, eu senti a energia sair de mim. Eu sentia gratidão, eu senti muita, muita, muita coisa boa. A palavra seria libertador. E aí eu tive que interromper essa conversa porque eu tinha que ir pro consultório atender. E aí eu agradeci de novo pela pessoa ter me escutado, eu agradeci de novo pelo tempo que essa pessoa parou para fazer parte desse meu processo de cura, para poder me ajudar na minha caminhada. E a resposta que eu escutei foi, obrigada a você, porque eu achei que eu nunca fosse te falar nada disso, eu achei que eu só tivesse feito mal, e foi muito bom saber que eu te fiz bem, foi muito bom saber que a nossa história te causou tanta coisa boa. Obrigada por deixar eu falar isso pra você, e obrigada por deixar eu me desculpar. E aí eu percebi que na hora que eu busquei a minha cura, que eu busquei o meu processo, que eu busquei, que eu me busquei diante dessa atividade do desafio, eu consegui ajudar o outro no processo dele, eu consegui apoiar, eu consegui me libertar e libertar o outro de uma relação que eu achei que tivesse fechada, porque acabou com muita dor, e foi cada um para um lado, e na verdade esse processo foi fechado agora, quando eu me liberto, e eu agradeço e aceito quem a gente pode ser, quando eu aceito quem eu sou, e como foi importante essa história pro meu aprendizado, pro meu crescimento, quando eu agradeço o universo por poder falar sobre isso, estar disponível para ele ouvir. Então, assim, nesse conceito de final de ano, de, assim, o que eu quero levar pro ano 2019, eu quis gravar esse último vídeo, porque pra mim foi libertador. Foi libertador poder contar essa história, que foi uma história tão importante pra minha vida, que me trouxe tanto amadurecimento, tanto aprendizado, tanta revisão de mim,
e levar ela pra 2019 de uma outra forma. Se alguém me perguntar dessa história hoje, com certeza eu vou sorrir e vou falar, foi muito bom. E eu desejo que essa pessoa seja tão feliz quanto eu. E não o contrário, como era antes, ou o ressentimento, ou não falar sobre essa história, não falar sobre uma parte da minha história porque tinha dor nela. E aí, quando a gente tem essa troca, quando a gente tem esse diálogo, quando eu consigo falar dele pra ele, e quando eu consigo ouvir o que ele tem pra falar de mim pra mim, eu consigo contar essa história de uma outra forma. Eu consigo olhar para as escolhas que eu fiz dentro dessa relação e perceber o quanto eu fui responsável por isso, perceber o quanto existiu amor e existe amor nessa relação. Que história que eu quero contar pra mim em 2019? O que eu quero levar da minha história pra 2019 para as pessoas que vão me perguntar de mim? Se alguém te perguntasse hoje quem você é, tudo que você já viveu, como é que você contaria essa história? E dentro disso, tudo que você vai contar, tem alguma coisa que você possa se libertar? Tem alguma coisa que você possa deixar aí? Tem alguma coisa que você possa revisar? Tem alguma coisa que não faz mais sentido? Tem alguma coisa que você pode ter gratidão não óbvia pra você seguir pro seu próximo ano de uma forma diferente? Acho que esse vídeo vai se fechar com esse sentimento de gratidão imensa que eu consegui viver e sentir nessa troca, nesse diálogo. E no desejo enorme, no desejo muito grande que vem do meu coração, que você possa viver esse sentimento também. Que você possa ter coragem, e coragem é aquilo que vem do coração. De olhar pro seu coração e poder olhar que história é essa que eu conto, que ferida é essa que eu carrego, o que eu coloco na minha mochila que tá pesado e tentar ver o que dá pra tirar daí. Que história que dá pra contar diferente, o que dá pra fazer por você nesse próximo ano. Que seja um ano de muita gratidão, que seja um ano de perdão, que seja um ano de aceitar, de não lutar contra, de não buscar, que não seja um ano de embate internamente, que seja um ano de muito amor próprio, que seja um ano de fique presente com você mesma, não com as histórias que você conta. Histórias que nem sempre a gente tem como comprovar, na verdade não tem como comprovar, são histórias nossas internas, que vêm de um mecanismo de muito medo, o medo do desamor, o medo de não ser aceito, o medo de não dar certo. Quando a Nath propôs esse desafio lá atrás, dentro de um desafio que era um desafio da abundância, da riqueza, ela me fez pensar assim, o quanto, de certa forma, em alguns momentos eu consumia, sei lá, comprava mesmo roupa, sapato, bolsa, porque eu estava conectada a essa história, esse movimento de dor, o quanto eu comia, porque eu estava vinculada ao movimento de dor, o quanto, quando alguém me fazia alguma coisa que me associava a essa pessoa e como tinha dor nessa pessoa, eu reagia com dor, eu reagia com desamor. Então, assim, o quanto tá tudo muito conectado, e na hora que eu consigo olhar para uma parte da minha história e me libertar disso, o quanto eu consigo contar uma outra história para mim, o quanto eu consigo não me colocar num lugar de vítima, mas um lugar de corresponsável por aquilo que acontece na minha vida, e eu consigo significar e liberar isso, as coisas se tornam livres, as coisas se tornam suaves, as coisas se tornam amorosas. Eu consigo sorrir ao falar disso, eu consigo sentir essa energia de gratidão e amor que tá aqui comigo nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo. Então eu queria deixar esse desejo ao universo, que você consiga de repente viver o que eu vivi, porque foi lindo, foi libertador, foi muito amoroso comigo e com a outra pessoa.